Segundo bloco do Antenados na Geral, estamos falando um pouco sobre o pastor, que também passa por problemas como qualquer outra pessoa, que às vezes tem problemas financeiros, pode até ficar devendo, tem problemas na família. Quando isso acontece com a gente, né, nós crentes, a gente procura o pastor. Pastor, ore por mim, minha família, minhas finanças, meu trabalho. E agora, quando o pastor passa por situações assim, quem ele deve procurar? Pastor Ezequiel, às vezes o pastor se blinda mesmo porque ele tem medo de perder a credibilidade. E aí, como é que ele filtra quem ele pode se abrir, quem ele pode expor um problema até da igreja, que se apresentou na igreja, que talvez ele não saiba resolver, sem que isso vire fofoca, vire falácia? Como é que você enxerga essa situação? Nós sabemos que o pastor, ele por si já sofre uma grande pressão. Eu, quando comecei a pastorear, eu tinha aproximadamente uns 23 para 24 anos de idade, muito novo. Eu comecei a pastorear uma igreja em Santa Cruz. E quando tudo é novo, é aquela emoção, né? Você não quer saber de nada, você pega um problema daquela pessoa. Eu quero é Deus, aleluia. Você pega aquele problema daquela pessoa e fala, só vou te largar quando resolver a tua causa. Ele pode estar com o nome sujo, ele pode estar com 2 mulheres, com 10 mulheres, ele pode estar com... Teve filho com a ovelha da igreja, mas não quer confessar para a mulher, e tu convence o cara a confessar aquele pecado e resolve aquele problema. Muitas experiências. Nós sempre carregamos uma carga muito grande. E essa questão financeira, às vezes nós não temos aquele testemunho de início, né? Porque quando eu comecei a pastorear, a imagem que eu tinha é, um pastor ele tem que ter um carrão, tem que ter uma casa muito boa, ele tem que estar na mídia. Ele tem que ser o resultado do que ele prega. Ele tem que ser o resultado. E você ali pastoreando, vendo muitos resultados na vida das pessoas e na sua muitas vezes não tem. E aquelas pessoas que a gente abençoa, muitas vezes sai da igreja ainda difamando a igreja, Eita, falando Deus. da igreja. Aquilo começa, ao longo do tempo, se tornar uma mochila pesada. Ao ponto de você falar, pô, eu não estou aguentando mais. Tu dá a vida, tu dá o sangue por essas pessoas e elas são ingratas. O pensamento que vem na mente é, vou parar de pastorear, vou ficar só pregando, porque para quem vive só na itinerância é uma vida light, na minha opinião. Só prega aqui, prega ali, entrega uma mensagem, vai embora. Mas o pastor focado, ele tem que acordar cedo, tem que preparar o alimento da ovelha, tem que visitar aquela ovelha rebelde, aquele obreiro carnudo, problemático, bicudo, que tu chega lá e já te recebe. Pode falar, irmão. Te desconhece e você fala, irmão, não estou entendendo, sempre dei a vida por você, agora tu está me estranhando. Não, pode falar, às vezes nem te recebe na casa dele. E essas coisas vai acumulando. A tendência é a gente... Bom, quer saber? O pastor é mais ninguém, não. Trabalhar com o ser humano é problemático demais, cada um segue a sua vida, ele está precisando se buscar a Deus, se encher de Deus. Eu já estou bem na fita, já consagrei a minha vida. Só que quando a gente começa a buscar Deus em oração... É como diz a Bíblia em João, há um rio que flui no nosso interior. Deus começa a limpar, mas tem um momento que nós precisamos de um mentor. Nós vamos falar disso depois. Até que ponto tem a gente fica só na oração? Deus cuida. Tem um momento. Mas interessante que o pastor ele tem culpa, né? Você vê Moisés, ele coloca um véu, né? No primeiro momento, o seu rosto está reluzente, então ele coloca o véu para se aproximar, né, do povo. Mas o que acontece? Na verdade, até quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente tem essa ideia, tá? Para o resplendor não incomodar as pessoas. Em aos Hebreus, você vai entender que Moisés, o objetivo maior dele colocar esse véu, era para que o povo não percebesse que aquele resplendor estava diminuindo. Então, assim, no início havia um brilho, mas ele queria que as pessoas continuassem pensando que o rosto dele estava reluzente. Então, ou seja, isso é uma forma de blindagem. Aí uma segunda coisa, ele foi confrontado pelo seu sogro, Jetro. Né? Jetro chega para ele e fala assim, o que você está fazendo não é bom. Não é bom nem para você e nem é bom para o povo. Tá? Não é certo isso. Você está se autodestruindo, né? Parafraseando, e está destruindo o povo. Então, assim, Moisés, apesar de ser um grande líder, né? Ele teve humildade para aceitar o conselho do sogro, né? Eu penso que Deus ele pode usar, sabe? Não necessariamente, hoje tem essa coisa de cobertura, que também não vejo. Cada um, né, adota o modelo de que se sente melhor, desde que você se dedique a ele. Tá? Mas tem muita gente que diz assim, não, eu tenho a minha cobertura, tudo é só com um líder, né? Só aquela pessoa é o mentor dele.
Mas eu vejo na Bíblia assim, Paulo falando sobre circuncisão, parece um pouco melhor do que o apóstolo Pedro. Tiago se destaca num momento. Sabe, a gente percebe que não necessariamente precisa ser um que você tem que procurar. A gente vê Abigail aconselhando o rei Davi. Claro que não era rei ainda, mas já era ungido. Então, Deus ele pode usar pessoas para ajudar pastores e da onde você nem imagina. A própria esposa pode ser, né, ali uma esposa, um irmão. Não, enfim. foi muito bem colocado, porque existe... Eu acho que, às vezes, essa questão da cobertura espiritual, não quero nem pecar, não estou julgando pastores nem nada disso, mas às vezes eu vejo até um pouco de orgulho nisso, no sentido de eu não posso ser aconselhado pelo irmãozinho de oração. Eu sou um pastor da igreja. Quem é o irmão que eu sirvo para me aconselhar? A minha cobertura espiritual é apoio Young Cho. Só que o cara foi uma vez na igreja dele lá, ele orou, ele pegou na hora... Eu até respeito isso, no sentido de... Eu leio, eu gosto daquilo que ele aplica na vida dele, dos propósitos, e o meu ministério é voltado um pouco na linha dele. Então, tudo bem. Mas quando eu falo de pastorear, eu estou falando de, poxa, estou com um problema aqui, não estou conseguindo dormir. Deixa eu pegar meu telefone aqui e ligar para alguém. Às vezes, deixa eu até abrir uma coisa até de vida. Não. Quando faz, às vezes, meu pai com o meu pastor Jonatas, né, que são irmãos, um liga para o outro e fica lendo versículos bíblicos. Canta hino pelo telefone, 2, 3 da manhã, porque o coração, olha, não estou conseguindo dormir, deixa eu cantar para ti esse hino. Por que eu não vou fazer isso com o Paul Young Cho? Né? Porque a gente existe coberturas eclesiásticas e até, vamos lá, de estruturas de convenção, mas eu não estou falando desse tipo de cobertura, estou falando daquele cara que está preso. Eu estou com um problema, me ajuda, amigo. O pastor geralmente tem essa pessoa? É a minha pergunta que eu quero fazer para vocês. Para mim, geralmente é a esposa. Só que a esposa está passando o mesmo problema. Se o problema é financeiro, ela também está com o mesmo problema. Como é que ela vai aconselhar ele? Como é que lidar com situações assim? Então, André, eu penso o seguinte, eu penso que quem pastoreia, o pastor, em primeiro lugar, todos nós sabemos aqui, até óbvio, é o Senhor Jesus, que é o bom pastor. Né? E nisso, quando eu olho para Jesus e vejo que ele é o bom pastor, eu entendo que todos os pastores também são, de alguma forma, ovelhas. Né? E nisso me leva a crer que toda ovelha precisa ser pastoreada, inclusive o pastor. Então eu penso que o Senhor Jesus é o nosso primeiro pastor, o grande pastor que deu a vida por nós de fato. O problema é que muitas vezes nós não somos pastoreados por Jesus, porque tem muitos pastores que não oram, que não leem a Bíblia, que leem a Bíblia só para preparar o sermão. Né? Isso nessa pesquisa que eu mencionei há pouco fala isso. Muitos pastores só liam a Bíblia para preparar sermão. Então, ser pastoreado por Jesus é ter relacionamento com ele de fato, né? Você buscar em oração, em leitura, as práticas espirituais. Em seguida, eu penso que a esposa exerce um papel, concordo contigo, um papel muito importante na vida do pastor. Né? De estar junto, para aguentar as sacudidas da vida junto. Né? Ela que vai, amor, vamos lutar, vamos continuar, não sei o que, Deus está no controle de todas as coisas, para lembrar aquele. Mas penso também que existem mais 2 pastoreios. Né? E aí eu li brevemente sobre essa questão de cobertura, confesso que eu não conhecia. No meu meio, a gente trabalha mais com mentoria. E mentoria normalmente alguns pastores mais velhos. Eu tenho alguns mentores. Né? Eu participo de um projeto chamado Sara, onde o pastor Pezzini, eu pedi até permissão para ele, para mencionar o nome dele, o pastor Pezzini, ele dá uma assessoria para a gente, conversa com a gente por Skype, são vários pastores, e ele é pastor de pastores. Então, eu tenho algum problema assim, mais grave de igreja, eu me recorro a ele. E eu penso também que, além de pastores mais velhos, mais experientes, ou até pastores conhecidos que estejam na caminhada juntos, podem ser pastores. Né? Para isso, a gente tem que entrar em outro esquema, parar com competição, de complexo super-homem, essas coisas todas. E eu penso que a congregação tem uma parte fundamental nisso. Olha só. Penso que a congregação, aí vai muito do tamanho da igreja. Né? Igrejas muito grandes têm uma certa dificuldade e igrejas menores têm uma facilidade com relação a isso. Penso que a congregação tem que ser ensinada a amar o seu pastor. Né? E a gente pensa que não, independente de ser igreja pequena, irmãos que conhecem o pastor, que oram pela vida do pastor, Deus usa essas pessoas para fazer isso. Quantas vezes por ser filho de pastor, eu cresci em igreja, e às vezes meu pai, o Samuel, vai lá e
dá aquele sermão descendo a cajadada, as pessoas veem um pouco, chega no final, até comigo chegava, André, eu estou orando pelo pastor, eu senti alguma coisa, ele está carregado, está com estresse, eu posso orar lá por ele? E ia lá, as pessoas sentem isso muitas vezes, a congregação sente isso do pastor. Por isso que eu acho muito bonito, lá e dando até sugestões, já que a gente está falando um pouco disso, na igreja em Belém do Pará, na Assembleia de Deus pelo menos uma vez por mês tem um culto de Santa Ceia, ou um culto de Santa Ceia, onde a gente canta sempre a mesma música, que o pastor canta, igreja, estou orando por ti, quando tu te sentes sós, o teu coração quebrado, se lembra, eu estou orando por ti, e o povo canta para o pastor, vem lá, as pessoas são livres para orar, abraçar, porque eu acho que é isso mesmo. Muitas vezes o pastor vai estar angustiado, ele vai pregar, e Deus já usou irmãos, a própria igreja, o pastor, Deus colocou no meu coração que eu preciso te abraçar. Parece que era tudo que você precisava. O próprio pastor, ele é um indivíduo inteligente, já em si, né? Independente do nível de formação dele, Perfeito. Pode ter uma formação de conhecimento apenas empírico, não teológico, ao longo da vida, ao longo do ministério, de tanto ouvir. Alguns do passado tinham até dificuldade de ler, mas eram grandes pastores, desbravadores. A Assembleia de Deus de Belém é a mãe, né, do ministério em si no Brasil, passou muito bem por isso, para desbravar o Evangelho. Então, mesmo esses leigos na igreja, os leigos da igreja sempre têm algum tipo de palavra de sabedoria que pode somar com esse pastor. E dentro dessa inteligência do pastor, ele vai buscar um conselho nessas pessoas que têm apenas um conhecimento empírico, aquele que tem um conhecimento filosófico, ele pode buscar ali uma ideia, o que você acha disso, o que você pensa disso, e tirando lições. E os assuntos mais conflitantes, ele deve ter, alguns têm a honra de ter pastores amigos, boas palavras em suas convenções. Hoje os conselhos de pastores não se resume apenas a um movimento político, mas com essa nova modalidade que está acontecendo hoje no reino, e alguns aqui no nosso próprio país, que são os seminários, as escolas de líderes, né, como Slavec, como Elad é da escola CIMEB, né? CIMEB e outros segmentos nesse pensamento, tem instruído, tem orientado grandes pastores pentecostais, neopentecostais, pastores tradicionais. Então, o próprio pastor, ele só fica só se isola, só morre se ele quiser. Se ele for provido da humildade, ele vai buscar. E alguns assuntos que ele não consegue expor nessas instâncias, ele com certeza tem alguém que delegou poder a ele, alguém que acreditou nele. Ele só morre se ele quiser. Hoje, ele tem um campo muito forte de melhorar. Vamos para um rápido intervalo? Daqui a pouco a gente volta. Eu achei muito interessante até como uma dica. Isso existe muito. No Rio de Janeiro tem demais isso. Pastor, se você acha que está só, não quer se abrir, existem conselhos e reuniões com pastores. Que, olha, eu já tive alguns. Parte do comércio, do CIMEB. E algumas pessoas até falam, mas o que acontece lá? Eu já fui resumindo tudo, pastores conhecidos ou não, falam seus problemas e como eles resolveram os problemas. A gente pensa que não, mas às vezes é uma aula. Eu já vi situações dessas, pessoal, olha, lá na minha eu tive um problema de rebelião e eu resolvi assim, assim, assim. Isso às vezes é um ensino para o pastor. Talvez ele esteja vivendo aquilo e ele não quer expor para o pessoal, olha, lá na minha igreja está dividido o negócio. Porque é chato mesmo o pastor assumir esse tipo de coisa. Mas quando ele vai para uma situação dessa, ele ouve outros pastores, ele talvez ganhe afinidade com outros, se aproxima de pessoas que podem se tornar mentores, amigos, até pastores. Recomendo um livro para ele também. Recomendo o livro que tem. E o Antenados na Geral de vez em quando também. E o Antenados na Geral também de vez em quando, pra gente bater um papo também sobre isso, tá? Vamos pro rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí não. O Antenados volta já já.